sejam bem-vindos a mais um Confabulating. E hoje vamos estar à conversa com um professor doutor, Pedro Ramos Pinto. Professor, fez a sua formação na Universidade de Cambridge, é licenciado em História, tirou um mestrado em História Económica e Social e tem o doutoramento em História. Neste momento é professor docente na Universidade de Cambridge e hoje vem-nos apresentar o seu mais recente projeto, que fala sobre um bocadinho sobre o período após o 25 de Abril. Mais concretamente, hoje o nosso tema vai ser Lisboa, a cidade e a revolução, as lutas urbanas em Lisboa entre 1974 e 1975. Professor, dou-lhe a palavra, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos e Pedro, e aos vossos colegas pelo convite. É sempre um prazer finalmente poder falar em português, de temas portugueses. E, na verdade, não vou falar de um tema que estou a trabalhar exatamente neste momento, mas exatamente um trabalho que eu fiz há uns anos, que de certa maneira tem continuado, mas que eu gostava de apresentar, porque, na verdade, por uma série de razões, sobretudo profissionais, não é um trabalho que é muito conhecido pelo público em Portugal. Algumas pessoas conhecem, tenho a sorte de poder trabalhar com excelentes colegas em várias universidades portuguesas, mas, na verdade, gostava de ter conseguido, e ainda estou a tentar, que este meu trabalho seja traduzido e publicado em português, porque gostava que tivesse um pouco mais de leitura. Ora bem, o tema vocês veem aqui, a cidade e a revolução, lutas urbanas em Lisboa em 74, 75, portanto apanhando a altura do PREC, o período revolucionário, mas na verdade uma série de ideias e uma série de leituras que se estendem para trás, para dentro do período da ditadura, e que de certa maneira têm também informado o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos sobre movimentos sociais, sobre a democracia em Portugal desde a transição, desde a Revolução. Ora bem, portanto, a base deste trabalho é o meu primeiro livro, que foi publicado em 2013 com o título Lisbon Rising, Urban Social Movements in the Portuguese Revolution, que foi publicado pela University of Manchester Press e que também tem partes dele publicado em artigos no Historical Journal e no Contemporary European History em inglês, entre outros. Esses acho que estão disponíveis em acesso livre. Infelizmente o livro não está disponível em acesso livre, é daquelas chatices do mercado de publicação académico, que o livro é praticamente inacessível, embora possa ser encontrado em algumas bibliotecas em Portugal. Ora bem, o que eu vos quero fazer muito rapidamente, nos próximos minutos, é dar-vos uma ideia da minha argumentação e do meu trabalho, do que é que eu procurei fazer com este livro. Obviamente é um livro com 300 páginas, há muito detalhe e não vou poder dar toda a cor e todo o que tem, mas se calhar é algo que podemos discutir um pouco mais depois da nossa conversa. Ora bem, de onde é que isto parte? Partiu de um projeto que, aliás, começou um pouco diferente. O meu projeto inicial era tentar um pouco perceber mais as dinâmicas de movimentos sociais urbanos entre a Revolução e o tempo presente, mas quando comecei a investigação, mais percebi que era preciso perceber, que eu precisava de perceber o que se tinha passado, ou começar a perceber o que se tinha passado no campo das lutas urbanas durante o período revolucionário. Ora bem, para lembrar aqueles que se calhar não estão tão familiarizados com isso, exatamente a seguir ao golpe de 25 de Abril de 74, deu-se em Lisboa, mas movimentos muito semelhantes passaram-se noutras cidades do país, em Setúbal, no Porto, até em Coimbra, mas eu foquei principalmente em Lisboa, era preciso restringir o campo de análise e, sobretudo, a Lisboa município, não a Grande Lisboa, que também é interessante e, aliás, é uma área que poderia ser mais estudada, todos estes movimentos na Grande Lisboa. Há algum trabalho sobre Setúbal, mas não há sobre Louras, sobre Amadora, sobre todos os outros concelhos à volta de Lisboa, que por várias razões são importantes também. Ora bem, o que se passa?
O que se passa é uma coisa um pouco inesperada, certamente tomou de surpresa muita gente na altura, que foi que muito rapidamente, nos dias seguintes, no final de abril, princípios de maio, foram ocupadas centenas de casas, sobretudo casas, quase exclusivamente casas da Câmara. Muitas delas, aliás, ainda em construção, e foram ocupadas por habitantes de bairros de barracas que os circundavam. Foi um movimento espontâneo, foi um movimento muito alargado, envolveu poucos milhares de pessoas e centenas de casas, e levou rapidamente à criação de várias dezenas de comissões de moradores, ou seja, grupos de moradores que elegiam uma comissão representativa para negociar com as autoridades. E como isto evoluiu, foram estas comissões tomando cada vez mais responsabilidades que chegaram à própria gestão dos próprios bairros, nos casos camarários, à ligação com o Estado através de programas que vão aparecer depois, como o programa SALD, que falarei daqui a pouco, e de toda a dinâmica política dos anos 74, 75. Mas as ocupações não acabaram aí, houve várias vagas de ocupações de casas em novembro de 74 e depois durante o princípio de 75 até o verão de 75. E estas estenderam-se pela cidade fora e extravasaram eventualmente a questão da ocupação das casas da Câmara, acabadas ou não, e passaram também a ocupar casas privadas. Isto para além de todo o movimento que depois foi crescendo em 75, de ocupações de edifícios, e antes, em 74, sobretudo edifícios públicos por organizações, por sindicatos, por grupos de intervenção, que foram ocupando sobretudo edifícios que tinham pertencido a instituições ligadas ao antigo regime, por exemplo, a Legião Portuguesa, etc. Portanto, isto é diferente. Isto é um movimento de moradores, sobretudo de moradores das zonas mais pobres da cidade e que tomam uma proporção extraordinária. Há poucos casos na Europa do século XX de movimentos urbanos com esta dimensão e que tomam estas ações, que são ações muito transgressivas, de ocupação da propriedade propriamente dita. Em 75 formam-se, eu contei mais de 100, cerca de 150, julgo eu, comissões de moradores e não, de certeza a lista não era exaustiva, porque não há um registro, já vou falar um pouco disso, certo? É o que se consegue apanhar através da triangulação entre jornais e arquivos, etc. Mas só na cidade de Lisboa há cerca de 150 que conhecemos, e em 75 começam a organizar-se em digamos, federações que unem diversas comissões de moradores de diversos pontos da cidade e que se tornam intervenientes e interlocutores com o poder público, com os poderes políticos constituídos durante o período revolucionário. Há intercomissões e a CRAMO, que quer dizer Comissões Revolucionárias Autónomas de Moradores e Ocupantes. São as duas principais organizações. E toda essa organização de base, digamos assim, de auto-organização de moradores de bairro, vem-se depois inserir no chamado programa Povo MFA, que foi promovido por certos setores do MFA durante o verão quente, que propunham uma alternativa para o país. Portanto, no momento em que estamos a tentar decidir a Constituição, o percurso do país, há uma secção do movimento das Forças Armadas que havia feito o golpe de 25 de Abril e que continua a conduzir o processo durante 74, 75, que põe cá fora um programa em que inspirado por ideias da corrente conciliar marxista, ou seja, da ideia dos conselhos, que é, aliás, que em russo se chamam sovietes, que é a ideia que há uma possibilidade de uma constituição alternativa em que, em vez de haver um parlamento, em vez de haver um poder representativo, há uma democracia direta de base em que
órgãos de base, sejam os de moradores, comissões de trabalhadores, comissões de outros vários de soldados, de marinheiros, etc., poderão eles ser próprios constituir-se como poder que depois vão elegendo vários tipos de vários representantes num sistema em que depois haverá portanto, em vez de ser uma democracia representativa parlamentar organizada por partidos, seria uma democracia popular, uma democracia socialista organizada à volta desse tipo de representação. Portanto, desenha-se aí uma alternativa para o país, isto chama-se, já outros chamaram o modelo do poder popular, que entra em confronto com o projeto, digamos, de constituição da democracia mais parecida com aquelas da Europa Ocidental da altura, e todo este movimento social urbano acaba por estar embrulhado em todo esse processo. Portanto, era toda esta trajetória que eu queria estudar, porque me parecia que havia uma série de perguntas importantes que não estavam bem, ou que não estávamos ainda perto de conseguir perceber. A primeira delas é como e porquê é que surge o movimento social urbano. Eu, como sou historiador, mas através da minha formação em Cambridge, através do mestrado em História Económica e Social, que é um mestrado que sempre envolveu muita parte virada para as ciências sociais, como a sociologia e a ciência política. Eu vim parar a esta área muito influenciado pela sociologia dos movimentos sociais, e aí vi que também é uma coisa que muitos historiadores também dizem, que a ação coletiva, a transgressão e a organização desta população não é credível que seja uma coisa que aparece do nada. Portanto, como é que surge o movimento social urbano? Em que redes sociais é que se apoia? Como é que as pessoas se organizam para agir politicamente, que é o que elas estão a fazer neste momento, e de onde é que isso aparece? E eu tinha também outra questão que me estava a roer, que é esta ideia de que como é que a habitação aparece como um direito social, que como é reivindicada como um direito social. Porque é isto que estes movimentos estão a fazer. A sua questão central é o direito à habitação. É a ideia de que a sociedade, através do Estado, tem uma responsabilidade para que as pessoas que não têm casa, que estão mal alojadas, que vivem em barracas, tenham acesso a uma habitação condigna. Isto para nós pode-nos parecer perfeitamente natural, mas eu acho que temos que pensar que é uma ideia que tem uma história, que surge. Há um texto que eu gosto muito do George Orwell, o autor do 1984 e da Quinta dos Animais, que num dos seus livros dos anos 30, The Road to Wigan Pier, em que ele faz um périplo pela Grã-Bretanha na altura da Depressão, documentando a miséria, o desemprego e o impacto social dessas coisas. Há um pequeno trecho que passa despercebido a muita gente, mas que me roeu, que foi ele está a falar com um grupo de gente bastante pobre da área das minas de carvão do sul do país de Gales, e pergunta-lhes quando é que a questão da habitação se tornou urgente na vossa província. E eles respondem-lhe quando nos disseram que era urgente. Porque até a certa altura ninguém nos tinha dado, não concebíamos que poderia haver alguém, poderia haver uma instituição, poderia haver um tipo de política que achasse, que nos dissesse que, na verdade, nós tínhamos direito a isto. Nos tinha passado pela cabeça. É um pouco um exagero, mas para mim fazia um contraste interessante, porque eu tinha, de certa maneira, andado a ver também os debates sobre a questão da habitação em Lisboa mais para trás, que existiram. Existiram grandes bairros de barracas em Lisboa nas primeiras décadas do século XX, das primeiras grandes correntes migratórias
rurais, o bairro das Minhocas, que é hoje em dia onde é o bairro do Rego, em Lisboa, e outros. E houve, durante a Primeira República, confrontos políticos importantes sobre a questão da habitação. Mas o mais interessante é que mesmo os sindicatos, mesmo os movimentos políticos ligados aos trabalhadores, não eram, quando muito, pediam que lhes fossem criadas facilidades para a construção de cooperativas de habitação. A ideia de que o Estado era visto, pelos próprios visto, com muita desconfiança, a ideia de que o Estado ia construir, ia proporcionar habitação, porque isso era visto possivelmente como uma ferramenta de controle do poder operário. Quando havia confrontos políticos, eram sobretudo sobre a questão das rendas e sobretudo sobre a possibilidade dos aumentos de rendas e os direitos dos proprietários, de expulsão de inquilinos, etc. Portanto, passamos de um momento 50 anos antes, em que a habitação é vista como, sobretudo, como uma questão do foro privado, mesmo que seja politicamente conflitual, há confrontos físicos entre representantes dos moradores e a Associação dos Proprietários, está documentado nos princípios dos anos 20, mas não há a construção desta ideia, não há uma articulação desta ideia de que é o Estado que deve construir, é a sociedade que tem a obrigação de proporcionar esse direito. Portanto, queria também perceber como é que isso apareceu. E depois, obviamente, queria também um pouco perceber qual é o papel deste movimento social urbano no processo revolucionário e na democratização, porque o que havia escrito sobre isto era, sobretudo, escrito por, podíamos dizer, como autores engagés. O Charles Downes, um sociólogo norte-americano que tem um livro excelente, muito interessante, sobre Setúbal, esse traduzido em português, e o John Hammond, um norte-americano também politólogo, que escreveu um livro sobre o poder popular. E nesses textos e noutros que trabalhavam um pouco esta história, sobretudo bastante transversalmente, a narrativa que aparecia era uma de duas. Ou que isto era um verdadeiro movimento popular revolucionário que foi traído pelo 25 de novembro, ou era nada mais do que um tigre de papel inventado pela esquerda revolucionária que desaparece quando é confrontado com a força do poder democrático. Havia só estas duas narrativas que nenhuma delas me convencia, sobretudo porque tinham muito pouco de trabalho sistemático sobre o que tinha passado. E resolvi ir à procura do que se teria passado, ou da minha interpretação do que se teria passado. Como estava a dizer, havia pouco trabalho sobre o movimento urbano e eu comecei com ambições de usar história oral, de ir ainda ao encontro. Comecei a fazer esta investigação em 2002, 2003, portanto ainda havia cerca de 25, 30 anos depois da Revolução. Pensei que ainda seria fácil encontrar gente que estaria ligada a isso, e encontrei algumas pessoas, mas sobretudo o que senti foi que não tinha bases. Estava a ser muito difícil, como historiador, fazer boas entrevistas a pessoas, porque não tinha sequer, não havia uma ideia, não tinha uma narrativa sequer do que se tinha passado para poder perceber quem é que eu devia falar, quais eram os sítios mais interessantes, quais eram os momentos mais importantes que havia de perceber as transformações do processo. E resolvi então dar um passo atrás e pensei, okay, tenho que voltar a fazer o trabalho de sapa de historiador e perceber, pôr as coisas em ordem cronológica, de certa maneira, e perceber o que se passou. E filo da seguinte maneira: peguei da sociologia
dos movimentos sociais, peguei no método que se chama o Protest Event Analysis, portanto, a análise de eventos de protesto, que estendi um pouco, ou seja, que é um critério de seleção de momentos de protesto, que eu estendi para incorporar não só momentos de protesto e de ação conflitual, as ocupações, as manifestações, mas também reuniões públicas, entrevistas, momentos em que aparecessem nos jornais portugueses estas comissões de moradores e os temas de que elas tratavam. E esse trabalho de Sapa foi muito tempo na Biblioteca Nacional e na Hemeroteca de Lisboa, em que peguei em 5 jornais diários que me pareciam dar um espectro bastante geral de todas as correntes políticas, porque obviamente os jornais estão muito politizados durante este período, e para fazer a triangulação procurei jornais que fossem desde a extrema-esquerda ao centro-direita. Para além de vários semanários e revistas. E lê-los de todos os dias, desde 25 de abril de 74 a 25 de abril de 76. Embora, na verdade, depois de novembro, dezembro de 75, já haja pouco movimento. Isto foi complementado com trabalho de arquivo no Centro de Documentação 25 de Abril, em Coimbra, onde encontrei bastantes documentos relativos a estas, sobretudo aí vindos de organismos políticos que se ligaram a este movimento, e depois um golpe de sorte daqueles que fazem as delícias de nós historiadores. Estava a trabalhar no Arquivo Municipal de Lisboa sem encontrar nada muito interessante, mas com grande ajuda e com muito boa vontade dos arquivistas, e nessa altura um dos arquivistas disse: olha, estive a ver outro dia uns caixotes que não estão bem classificados, dizem só que são documentos relativos ao recenseamento eleitoral para 1976, para as primeiras eleições autárquicas, mas eu olhei lá para dentro e aquilo parecia-me se calhar alguma coisa que lhe interessava. E trouxeram-me os caixotes, e eram-se não mais senão 3 caixotes de correspondência entre as comissões de moradores e a Câmara Municipal de Lisboa. O que me abriu todo o campo para poder fazer aí uma verdadeira história de baixo para cima, porque foi a primeira vez que tive acesso a documentos, havia alguns esporádicos no Centro de Documentação 25 de Abril, mas um rol de documentos importantes produzidos pelas comissões de moradores delas próprias. Portanto, e foi juntando esse tipo de fontes que fiz a minha análise e que sobre a qual baseei a minha interpretação. Qual é então a minha interpretação? Ora bem, começa no Estado Novo, aliás, eu começo o livro, ou uma parte do livro, nos anos 30. E aqui o que eu procuro explicar é a construção do direito à cidade, como é que vai aparecer a ideia de que o Estado, como é que é realizada a ideia de que o Estado é responsável pelo direito à habitação. E aqui deve-se um paradoxo, que o Estado Novo, fora algumas experiências esporádicas, como o bairro do Arco Cego, em Lisboa, e uma outra, foi, na verdade, o Estado Novo, por razões muito diferentes, que criou a primeira política habitacional de Estado em Portugal. Os bairros económicos, os bairros para famílias pobres, e uma tentativa de intervir no espaço urbano e na questão da habitação. Não tenho agora aqui tempo a falar disso, falo por muitas razões, algumas delas para constituir e para socializar as pessoas no apoio ao Estado Novo, a Casa Portuguesa, a tentativa de desradicalizar e educar a população através da política habitacional, sobretudo nos anos 30, 40, 50, mas também muito, e grande parte e aí está um dos problemas que se vai ser criado, grande parte do investimento na habitação social não é dirigido àqueles mais que precisam, portanto, àqueles que vivem nos bairros de barracas que vão crescendo e continuam sempre a crescer, apesar da repressão policial
à volta de Lisboa e das outras grandes cidades, mas sobretudo a grupos sociais que são essenciais para o apoio ao regime. Grande parte dos bairros de casas económicas são atribuídos a militares, polícias, funcionários públicos, grupos sociais-chave que o regime procura incorporar e manter leais. Porém, isto vai mudando e eu vou documentando os debates dentro do regime, dentro do país, aqueles que são possíveis, apesar da censura, sobre a necessidade de agir sobre a questão da habitação e, sobretudo, nos anos 60 vimos uma mudança e aí já uma tentativa de massificar a habitação social e de resolver os problemas, ou de começar a resolver os problemas de carência de habitação na cidade e no resto do país. Porém, embora existam projetos e ambições, eles nunca conseguem suprir as necessidades, porque nunca há um investimento suficiente, o Estado Novo tem outras prioridades, desde a guerra até ao desenvolvimento, até ao investimento industrial, e a questão da habitação fica sempre para trás. Tanto que vão crescendo à volta das grandes cidades estes bairros de barracas. E no censo de 1970, o último para o qual temos uma visão geral, há mais de 50 mil pessoas em Lisboa, isto, portanto, quase 10% da população da cidade de Lisboa que vive em barracas. Isto para não falar daqueles que vivem mal alojados em edifícios em péssimas condições ou em partes de casa, dividir em várias casas, como, por exemplo, na Baixa, grande parte dos edifícios da Baixa existiam como pensões onde viviam múltiplas famílias, com uma família por quarto. Portanto, porém, esta intervenção do Estado teria criado uma expectativa. E havia não só uma retórica e uma propaganda à volta da provisão de habitação, mas havia também uma expectativa criada junto das pessoas. E isto parece muito importante a explicar de onde vem o movimento. E vem também, e isso parece-me claro, quando começamos a ver o que se passa exatamente a seguir ao 25 de Abril e na primeira vaga de ocupações. Portanto, há o golpe de 25 de Abril, cai o Estado Novo, governo provisório e dias depois temos a ocupação de bairros sociais. Mas quem é que os ocupa? Quem os ocupa, sobretudo nesta primeira vaga, são as populações que estavam já inseridas em processos de negociação e de conflito, em listas de espera para bairros a serem construídos. Há uma ânsia de não perderem lugar e há também, e vê-se isso muito bem nas fontes, uma ideia muito generalizada por parte destas populações que o processo de atribuição de casas é corrupto e e aí não sei, não conseguimos ter dados para perceber se esse é de facto a questão, ou se isso é resultado da enorme pressão que havia sobre o pequeno número de casas a serem construídas e o grande número de pessoas necessitadas. Mas o que parece interessante é que havia já uma relação importante entre os poderes públicos, sobretudo a Câmara Municipal de Lisboa e estas populações, quando elas vão ocupar as casas. Ora bem, o que se passa é que a reação dos governos provisórios, da Câmara Municipal e das autoridades provisórias é muito diferente. Temos que pensar que estamos num momento em que se está de grande incerteza, em que é preciso garantir, é preciso tentar criar a legitimidade dos novos órgãos de poder, ao mesmo tempo que está a depurar todo o aparelho estatal. E a reação dos governos provisórios é de ir ao encontro, tentar ir ao encontro destas reivindicações da população, ao mesmo tempo que andam a dizer, obviamente, não ocupem, porque isto assim é uma confusão, vamos lá, mas reconhecemos inteiramente as vossas necessidades e vamos trabalhar sobre isso. Daí vem a invenção pelo ministro do primeiro governo provisório da habitação, o arquiteto Nuno Portas, uma pessoa que já vinha, que já trabalhava nestas áreas há muito tempo, uma pessoa que, embora trabalhasse dentro do Ministério da Habitação, era uma pessoa muito ligada aos movimentos oposicionistas e
e ele, influenciado por experiências feitas na América Latina de construção participativa, criou o SAL, o Serviço Ambulatório de Apoio Local, uma ideia que é tentar pôr o Estado a ajudar as pessoas a construírem os seus próprios bairros. Isso, como se calhar muitos de nós sabemos, vai ser uma das poucas áreas deste movimento sobre o qual se tem escrito bastante, sobretudo na área de arquitetura. Não tanto na área da sociologia, da política e da história. Mas houve outras movimentos, houve tentativas de intervir sobre o mercado da habitação, como por exemplo no fim de 74 a Câmara Municipal de Lisboa e o Estado, aliás, passa uma lei do arrendamento que diz que as casas que estão vagas, se não forem arrendadas dentro de um prazo de 3 meses, serão entregues à Câmara para distribuição como renda social. E há, sobretudo, uma legitimização da participação popular. E uma procura, e uma consulta, e uma aproximação à população, que, por sua vez, vai incentivar outros bairros que não se teriam ainda organizado a se organizarem em comissões de moradores, para eles também poderem entrar em negociação e reivindicação com os poderes locais. Ora bem, e portanto isto vai crescendo e vai se tornando um movimento que tem um peso político importante. Num contexto em que temos várias forças políticas em competição pelo poder, no fundo. E vemos isso a partir de todo, desde o MDP-CDE aos pequenos grupos de esquerda mais revolucionária, ao PCP, ao Partido Socialista e o próprio Partido Social Democrata, todos eles, pelo menos retoricamente, apoiam este movimento e reconhecem as suas reivindicações e procuram aliados dentro dele. Ora bem, e isto torna-se essencial quando chegamos ao PREC. Portanto, a tentativa de golpe de 11 de março de 1975 por Spínola, portanto, pela direita, é derrotada em parte pela mobilização popular em apoio aos governos provisórios, e isso gera, como nós sabemos, ou como toda uma dinâmica de aceleração do processo revolucionário. É aí que é declarado pelo MFA que Portugal tem que acelerar a revolução para não permitir que se caia outra vez na ditadura. Entra-se no processo revolucionário em curso, no PREC, e uma nova dinâmica é aberta pouco mais de um mês depois, quando há as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte e temos uma vitória, digamos assim, dos partidos menos revolucionários. E cria-se esse conflito de legitimidades entre uma legitimidade revolucionária e uma legitimidade eleitoral. E aí, este movimento social urbano, tal como o movimento da reforma agrária, tal como o movimento operário, tornam-se potenciais aliados neste confronto. Sobretudo da parte dos campos mais revolucionários, que dizem estar aqui o verdadeiro povo organizado, não nas eleições que terão sido deturpadas porque tanta gente estaria ainda tão aculturizada pela ditadura. É nesse contexto que aparece a Aliança Povo-MSA, que falei há pouco, em julho de 75, e que se dá também uma multiplicação de comissões de moradores pela cidade de fora, que começam então a aparecer em todos os tipos de bairros e a fazer o maior tipo de reivindicações. E neste contexto aparece, no fim de julho de 75, a ideia pela própria Câmara Municipal de Lisboa, que é dirigida por Caldeira Rodrigues, do MDP-CDE, como a administração provisória, que põe na mesa uma proposta que vamos mudar. A Câmara Municipal vai-se criar vamos tentar criar um Conselho Municipal em que, outra vez, em vez de ter eleições para representantes, será uma espécie orgânica, de representação orgânica através das comissões de moradores locais. Esse projeto nunca vem a ter vida concreta, porque entramos na dinâmica do verão quente, do duelo das manifestações entre
entre aqueles que procuram apoiar a legitimidade eleitoral e os que procuram apoiar a legitimidade revolucionária, que acaba no 25 de novembro. Ora bem, onde é que está o movimento nisto? O que eu argumento através das fontes que tenho é que, na verdade, há uma desmobilização do movimento social urbano anterior a 25 de novembro. À medida em que há uma tentativa de cooptação deste movimento social urbano das comissões de moradores pela ala mais revolucionária, começamos a ver as comissões de moradores a retraírem-se, ou grande parte delas a retraírem-se desta polarização, desta radicalização política. E elas são parte de um fenómeno de desmobilização que também mostra à esquerda revolucionária que não terá o apoio que necessita para avançar. E, portanto, aí eu tento um pouco pensar o que é que estará por trás disso e quais serão as consequências disto. E, de certa maneira, digo que o movimento retraiu-se, nunca esteve tão perto da esquerda revolucionária como parecia. E só para terminar, queria pensar um pouco também o que é que isto quer dizer em termos de pensarmos a revolução e pensarmos a democracia que é construída após isto. Uma das coisas que é central é a instituição da habitação como um direito social na Constituição e torna-se uma parte central da legitimização do regime democrático. Nos anos 80 e nos anos 90 há uma grande tentativa de investir para erradicar os bairros de barracas, para construir, continuar. Eu pus aqui uma foto do bairro dos Lóios, a famosa Pantera Cor-de-Rosa de Gonçalo Birne, que aliás é anterior à Revolução, mas é um dos primeiros que depois vai ser a colonização, digamos, do bairro de Chelas, onde vão ser construídos grande parte dos bairros que vão alojar e que vão, eventualmente, lá para o fim dos anos 90, acabar com a maior parte das barracas em Lisboa. Porém, a verdade é que não é uma luta que se conquiste e que se acabe. E, na verdade, desde então, desde o princípio dos anos 2000, sobretudo através das migrações pós-coloniais, o número de pessoas alojadas em barracas tem continuado a aumentar. E os últimos dados que consigo encontrar mostram que já 1.800 famílias moram em barracas na Grande Lisboa e provavelmente o número será maior. E vemos também neste momento uma crise habitacional em Lisboa, sobretudo como nós sabemos, e nos grandes centros urbanos, do aumento muito rápido e incomportável do preço da habitação, o efeito Airbnb, do turismo, do efeito que isso tem sobre a possibilidade das pessoas de viverem nas cidades. Portanto, há toda uma outra crise habitacional que se tem estado a avolumar nos últimos anos. E por último, queria pensar que, se por um lado este movimento urbano, ao se desmobilizar, facilitou o esvaziamento das tensões do verão quente, será que perdemos aí alguma coisa também? Será que perdemos uma das coisas que vemos no período pós-75 é uma institucionalização da representação partidária e uma retração dos mecanismos, das tentativas das instituições de virem diretamente às populações, de legitimarem e de se abrirem à participação democrática dos cidadãos. E eu acho que se calhar aí se perdeu também alguma coisa do momento que poderia ter ajudado a construir uma democracia diferente, não se calhar uma democracia de poder popular ou revolucionária, mas um outro tipo de democracia mais participativa. E também me interessa pensar este momento como um destes momentos em que nós mostramos que de facto não somos necessariamente um país apático, mas que, dadas as circunstâncias, as pessoas estão prontas a participar e a intervir. Ora, muito obrigado. Desculpem, estiquei-me um bocadinho no tempo, espero que não seja demasiado.
Estás sem som, Carlos. Peço imensa desculpa, professor. Muito obrigado pela apresentação. Demorou tempo. Infelizmente foi pouco, porque é um assunto que dá pano para mangas. Professor, pegando nesta sua última linha de pensamento, acha que podemos estar a passar outra vez por um processo de criação de mais bairros de lata, ou seja, de aumento deste tipo de habitações precárias em Lisboa e não só? Concorda com essa afirmação ou pensa que ainda é cedo para falar um bocadinho? Eu acho que sim, eu acho que isso é claro. Aliás, faço parte de um projeto muito interessante liderado pela professora Guia Cornero no CIES ISCTE. O projeto se chama HOPES, que é sobre lutas urbanas neste momento em Portugal e noutros sítios. E o trabalho que eles têm tentado fazer, aliás, juntamente com várias organizações cívicas ligadas às questões de habitação, a Habita, a Associação de Inquilinos Lisbonenses, têm vindo a traçar o crescimento destes problemas, de sobrelotação, de degradação do urbano e também do crescimento das barracas. E é uma dinâmica diferente. Nos anos 50, 60, 70 foram sobretudo os imigrantes rurais do Portugal rural vindos para a cidade que fizeram crescer estes bairros. Dos anos 90 para cá foi a imigração vinda sobretudo dos países de expressão portuguesa em África, para um sistema que não respondeu a essas necessidades, também porque muitas vezes, não sendo cidadãos, não se sentiu na obrigação de acolher a essas necessidades, e uma falta de investimento grande na questão da habitação social, não só para as pessoas que vivem em barracas, mas, como nós sabemos, as pessoas que não conseguem sair de casa dos pais porque pura e simplesmente não conseguem, não têm acesso à habitação. Há várias maneiras de ser mal alojado, algumas piores que outras, obviamente. Exato, cada vez mais neste momento. Pedro, passo-te a palavra. Tinha aqui algumas questões. Em primeiro ponto, as casas em construção, que depois foram habitadas durante ainda este processo, elas eram simplesmente habitadas ou a própria população uniu-se para tentar, de certa forma, tornar mais confortável? Até que ponto é que serem as próprias pessoas a serem elas próprias a trabalhar nessa casa, em torná-las mais confortável, entrou em confronto, se calhar, com os planos que havia antes e com a Câmara? Até que ponto é que esse conflito se... Exato, isso é uma ótima pergunta e é uma questão muito interessante. No início, aliás, é extraordinário ver e comovente, as pessoas mudam a felicidade das pessoas ao ocuparem casas que não têm janelas, nem água nem eletricidade. Mas não escorre água, não chove lá dentro. Muitas vezes são casas que ainda estão em tijolo. Sim, prédios inteiros em também devia ter as suas próprias dificuldades. Exato, com fogueiras e com camping gás, etc. Mas as condições eram de tal maneira, aliás, há um filme que, aliás, está no YouTube, um documentário feito exatamente nesta altura sobre os bairros, que se vê aí de facto a pobreza extrema destes bairros. Mas exatamente o que você diz, havia toda essa tentativa de fazer. Em alguns casos a Câmara ajuda, depois vai aos poucos arranjando as casas, e também depois esta dinâmica é muito interessante, e aí é um nível de detalhe que não consegui chegar. Há algum trabalho feito sobre isso, sobretudo sobre o SAL, que é um programa em que, mas aí expressamente eles dizem, vamos tentar que a população nos ajude não só a desenhar, como a construir os próprios bairros. E isso aí é muito interessante. Eu acho que ainda ninguém fez um trabalho mais comparativo sobre os tipos de... Porque houve algumas... Cada caso foi muito sugênero, e houve casos do SAL em que a relação entre as comissões de moradores e a equipa de arquitetos e de sociólogos e de urbanistas a trabalhar em conjunto foi muito positiva, e construíram-se coisas que eram... houve outros em que a relação foi muito mais conflitual, e houve outros em que, por isso, simplesmente a equipa chegou, o arquiteto fez,
E é isso que vocês devem. Por exemplo, este caso, as pessoas na altura queixavam-se imenso do bairro dos Loios porque achavam que, por exemplo, era muito exposto, que não tinham, embora isso fosse anterior. Mas nos casos, dar um exemplo, aí é um bairro em Setúbal, não lembro agora como se chama, em que a equipa, ao entrar em contacto com a Comissão de Moradores, teve muito mais aberta às ideias dos moradores sobre o desenho das casas. E o resultado foram casas construídas modernas, mas que se parecem muito com as casas de onde estas pessoas vinham, que eram casas alentejanas. Portanto, são pequenas casas térreas, com a porta a meio, uma janela para cada lado, um pequeno terreno à frente e um terreno atrás para plantar alguma coisa, em vez de serem as torres em altura, que no fundo seriam muito mais económicas, mas que as pessoas resistiram. Portanto, houve muitos tipos de relação que surgiram, de conflitos que surgiram dessa relação. E que cada um é sui generis, digamos assim. Mas o que é interessante é haver uma tentativa de abertura a que haja essa relação. Ok, por acaso não estava à espera dessa parte do Alentejo que tenha-me trazido as ideias e que tenha sido depois construído dessa forma. Mas também deve ter havido alguns incidentes enquanto não houve essa construção, enquanto estava só a ser... Houve conflitos entre moradores, houve casos em que as comissões de moradores se descompuseram em termos de... porque houve conflitos internos, diferenças grandes de opinião, problemas de desmobilização. Há também uma dinâmica muito interessante, que é, no início, quando as coisas estão menos formalizadas, vemos as mulheres à frente destas reivindicações, destas ocupações. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que seria considerado a área feminina, a área maternal, a área da reprodução, portanto a casa. Ainda muito entranhado no... Exato. Porém, à medida que isto se vai formalizando, vê-se as mulheres começam a desaparecer. E os presidentes das comissões de moradores são quase sempre homens. Portanto, há aqui também dinâmicas de género muito interessantes que também refletem um pouco o que era a sociedade portuguesa nos anos 70, não é? Exato, ainda lá está, fruto das ideologias praticadas no passado. Esta parte é muito interessante, professor. É uma coisa que infelizmente não consegui. Aí seria algo que, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer mais história oral, teria sido aí se calhar que eu conseguiria ter chegado mais a essas dinâmicas internas de cada bairro, mas não me foi possível. Tinha que acabar o livro algum dia. Professor, eu tenho aqui uma questão, é mais uma curiosidade. Ou seja, nós assistimos a uma enchente de pessoas nestes bairros. O que é que mudou no dia-a-dia de Lisboa neste momento, naquele momento? O que é que... É muito interessante. Porque com tudo isto não foi só a questão da reivindicação. É um daqueles momentos interessantes porque se criou não só a oportunidade, mas também um empenho no fazer coletivo. Portanto, todos estes bairros, todas estas comissões de moradores, e mesmo em bairros em que os problemas não são estes, são outros, vê-se as pessoas a saírem à rua e a juntarem-se e a tentarem fazer coisas juntas. Que vão desde construírem uma creche conjunta, criarem uma creche coletiva, que era um dos problemas mais urgentes em muitos bairros, como criarem associações recreativas e culturais, ou juntarem-se para limpar os jardins, ou jardinar, ou até criarem outros tipos de infraestruturas urbanas. Portanto, há mesmo uma tentativa de criação e de conquista da cidade num sentido muito positivo. Tinha mais uma questão, que era sobre a própria segurança das habitações, né? Até que ponto é que houve incêndios ou não, e depois até que ponto a imprensa chegava a ser a sua... até que ponto se transmitia dos eventos simplesmente, este edifício é ocupado, ou soube realmente o interesse a saber a preocupação da população, sobre uma entrevista, ou simplesmente eram títulos de, esta casa foi ocupada. Não, há muito, e sobretudo a partir do final de 74, princípio de 75, a imprensa
está muito, muito em cima deste assunto e dá espaço e faz entrevistas de fundo e faz reportagens de fundo a variedíssimos sítios e bairros e acompanha muito, portanto eu consegui reunir mais de 1000 notícias. Portanto, algumas delas eram muito pequeninas, mas muitas outras eram mais de fundo e com entrevistas longas com pessoas dos bairros. Portanto, e isso também me conseguiu dar, embora, obviamente, pensando sempre que há aqui uma mediação da jornalista ou do jornalista, que muitas vezes também trazem, nesta altura, sobretudo, a sua vertente muito engagée e a sua vertente política, de certa maneira também, tendo isso em conta, conseguimos também tirar algum da voz direta dessas pessoas. Em relação à segurança, aliás, uma das vagas de ocupações aparece quando a questão da segurança e dos incêndios dá sobretudo nos bairros de barracas, não nos bairros ocupados. Aliás, julgo que em princípio 75, não tenho agora muito certo, há um incêndio grande na Corraleira, que era um dos bairros, um dos maiores bairros de Lata, que é, portanto, por cima da Penha de França. Ainda existia quando eu andava no liceu em Lisboa. Um incêndio grande e há uma grande vaga de ocupações para realojar as pessoas que perderam as casas no incêndio. E esses incêndios nos bairros de barraca eram muito comuns, e eram muito comuns até durante o período da ditadura, porque não havia água. Havia, quando muito, um fontanário. Isto eram casas de madeira, de barracados de madeira. Sem eletricidade, as pessoas tinham que usar camping gás ou candeeiros a óleo, portanto, era muito comum os acidentes acontecerem e haver mortes e crianças queimadas e gente que morria. Portanto, aí é onde vejo mais essa questão da segurança dos acidentes, que aliás era uma das reivindicações, é que nós não conseguimos viver em segurança porque estamos sempre em risco. Pois eu, quando formulei esta questão, estava a pensar nas próprias habitações que ainda estavam em construção, em que ainda se usava. Por acaso aí não encontrei, no que me lembro, não encontrei nenhum caso que me aparecesse nas habitações ainda em construção ocupadas. Há alguns casos de conflitos, de pancada e tudo. Felizmente acho que não encontrei ninguém. Bom sinal então, sendo assim. Porque obviamente depois aparecia o Copcon e tal, e resolvia-se aquilo e tal. Havia sempre essa dinâmica. Era uma dinâmica social, lá está, muito característica e muito propícia à época, e lá está, fruto também da Revolução. Professor, agradeço-lhe imenso esta apresentação, foi excelente. Infelizmente, com muita pena minha e do Pedro, não temos tempo para mais, mas foi curto, mas no meu ponto de vista acho que ainda dá aso a convidarmos o professor mais uma vez. Espero que sim. Muito obrigado pelo convite, é sempre um enorme prazer poder apresentar em português e falar com outros historiadores também na mesma. Porque de facto também é um tema que não só é pouco abordado, mas que muita gente não tem bem noção. Não, a própria historiografia da própria Revolução tem vindo a crescer. Eu acho que, aliás, estou agora mesmo a acabar um artigo conjunto com um colega grego em que tentamos fazer uma revisão de onde está a historiografia das revoluções e transições para a democracia da Europa do Sul neste momento, e tem sido uma educação, porque tenho visto que nos últimos 10, 15 anos tem aparecido muita coisa excelente, e a vossa geração de historiadores a trazer muita coisa para aqui, mas que ainda há muito para fazer. Sim, bastante. O próximo passo é musealizar algum acontecimento ou essa temática. E teremos daqui a 2 anos, teremos outra vaga de debates sobre o que foi e o que é. Exato. Algo que também eu tenho feito algum trabalho que é muito interessante, as várias memórias sobre a Revolução. Mas isso pode ser outra conversa. Pode ser outro tema. Professor, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Desejo a todos lá em casa uma boa noite e obrigado por terem assistido. Boa noite a todos.